Olá, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Primeira Igreja Batista do IPS e vamos estudar a Palavra de Deus juntos. E agora estamos com uma nova revista, a revista Palavra e Vida do quarto trimestre do ano 2023 e as lições escritas pelo pastor Valtair Miranda com o tema Corpo e Unidade. Vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Vamos utilizar a revista como nosso suporte de apoio, mas nós vamos estar concentrados aqui no texto da palavra de Deus, como já temos feito. Então, já aí, abra sua Bíblia na carta aos 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos hoje estudar do versículo 1 até o versículo 9. Quero também agora orar por você, pela sua vida, pela sua família e pelo lugar onde você está, a sua casa, onde quer que você esteja agora parado ou trabalhando, mas estudando a palavra de Deus junto conosco. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a tua presença, agradecemos a Deus a grande oportunidade e o privilégio que temos de estudar a tua palavra. Senhor, nós sabemos que só através do teu Santo Espírito é que podemos compreendê-la segundo a tua vontade, não segundo a nossa própria inteligência ou vontade. Então nos ajuda com teu Espírito, Pai, nos capacita a entender a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor quando vamos estudar agora o primeiro capítulo da carta de 1 aos Coríntios. Nós te rogamos isto, Pai, e eu rogo também que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã que estão agora acompanhando esse estudo, a eles, a sua família, a sua casa, aonde eles estiverem. Eu peço as tuas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto? E após lermos esse texto, do primeiro versículo até o versículo 9, nós vamos abrir também o livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler o capítulo 18, alguns versos, tá ok? Então vamos ler agora. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta primeira lição, nós vamos estar estudando sobre a introdução e a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa igreja, localizada na cidade de Corinto, ela era uma igreja problemática, que necessitava de disciplina, uma igreja que estava com problemas com Deus, problemas entre eles. Entre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, de todas as igrejas onde ele passou e escreveu sobre elas, esta é a igreja mais problemática, com muitos conflitos. E nesta carta nós vamos ver o apóstolo Paulo dando instruções sobre vários assuntos. Ele vai ensinar sobre a ceia do Senhor, vai ensinar sobre os dons espirituais, vai ensinar sobre a doutrina da ressurreição de Jesus Cristo, entre tantas e tantas outras. Na Bíblia, onde nós estudamos, aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu duas cartas, a primeira carta e a segunda carta. Nós estaremos analisando nesse trimestre
a primeira carta. Né? E nós vamos perceber isso ao longo desse estudo. Geralmente, quando o apóstolo Paulo escrevia as cartas, ele fazia de três formas. Ele fazia a apresentação, o autor da carta, né? Ele também falava aos destinatários, quem eram os destinatários, e também a gratidão, não? O motivo da carta. Nós vamos encontrar isso aqui nesses primeiros nove versículos. O apóstolo Paulo, ele é o autor, como nós vimos aqui no primeiro versículo, sua Bíblia aberta, ok? Como a minha está. Paulo, chamado de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, quando ele apresenta a autoria dessa carta, ele se apresenta como autor da carta, mas também apresenta o irmão Sóstenes. E se nós abrirmos no capítulo 16, nós vamos ver a razão por que o apóstolo Paulo cita aqui o irmão Sóstenes. Vamos ler comigo aqui no finalzinho. Ok. Aqui no verso 21 do capítulo 16, 20 e 21, ele diz assim: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, saudação da minha própria mão, de Paulo. Então, Paulo, a palavra de Deus mostra para nós que realmente ele tinha problemas, né, visuais, e deixa claro isso aqui nessa epístola, mostrando que ele assinou a saudação. Mas, segundo os estudiosos, né, provavelmente o irmão Sóstenes é que escreveu para Paulo, redigiu essa carta para Paulo. Sóstenes, ele é citado na Bíblia uma vez antes dessa citação aqui. É lá no capítulo que nós vamos ler agora, em Atos 18, quando da segunda viagem missionária, Paulo vai fundar a igreja de Corinto. Vamos ler comigo? Atos, capítulo 18, de 1 a 18. Abra sua Bíblia também. Nós vamos ler esses versículos. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz
dessas coisas e expulsou-os do tribunal. Então, agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, nesse período de 1 ano e meio, o apóstolo Paulo ficou naquela cidade e ali anunciando o evangelho, a ponto de que os principais da sinagoga dos judeus, Crispo e Sóstenes, se converteram ao Senhor. Então é esse Sóstenes que o apóstolo Paulo agora cita. Nessa terceira viagem missionária é que ele escreve essa carta aos Coríntios. Então ele esteve lá, abriu a igreja e depois, nós vamos ver mais à frente, ele recebe notícias. Nós vamos ler aqui mesmo, nesse texto. Ele recebe notícias da família de Cloé. E nós vamos ler isso aqui no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. E por isso ele vai escrever essa carta. E aqui no versículo 12, nós vamos dar na semana que vem a explicação, o motivo, o porquê da razão da carta. Mas voltando agora ao versículo 1, ele é o autor da carta e juntamente com Sóstenes ele escreve. No verso 2, nós vamos ver que ele escreve a quem? Para quem? A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Destaque do apóstolo Paulo, a igreja de Deus. A igreja não pertence a homens, apesar de ter sido edificada por Jesus com homens, e com mulheres, é claro, Homens no sentido de humanidade. A igreja formada por homens, seres humanos, ela é do Senhor nosso Deus. Ela é de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui destaca a igreja de Deus. Ele, um apóstolo, um chamado direto de Deus. Apóstolo significa isso, comissionado, chamado e enviado por alguém. Então, como naquele tempo os apóstolos eram conhecidos como aqueles que eram enviados por autoridades, autoridades religiosas, e aqui também nós temos na palavra de Deus o destaque também como apóstolos, os 12 que foram comissionados por Jesus diretamente. Mas o apóstolo Paulo, por que ele se denomina apóstolo? Porque havendo Judas traído Jesus, passando a ser 11 os discípulos, 11 os apóstolos, havendo Judas se enforcado, o Senhor Jesus vai diretamente ao apóstolo Paulo e chama-o diretamente. Na época, chamado Saulo, 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 por que me persegues? Então ele diz, eu sou Paulo, eu sou chamado por Jesus Cristo, pela vontade do próprio Deus. Então ele dá testemunho para que não haja nenhuma dúvida da autoridade dele em ensinar a igreja de Corinto. E aqui ele diz, a igreja de Deus. Ele conhece, olha, eu vou falar, eu sou um apóstolo, mas a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, e eu escrevo a essa igreja que está em Corinto. É importante nós observarmos também a citação do local da igreja. A igreja do Senhor nosso Deus, ela é única. O Senhor Jesus Cristo edificou uma igreja. A igreja do nosso Deus é uma, mas ela está espalhada no mundo todo. Ela é uma igreja universal, porque está espalhada em todo o mundo. Mas é importante também nós sabermos e aplicarmos isso à nossa própria vida,
que é necessário para servir a Deus fazer parte de uma igreja local. Não é? Hoje nós estamos, por exemplo, correndo um grande risco espiritual por causa da internet, por causa de tantas oportunidades de assistir cultos e mensagens e orientações pela internet, e abrimos mão dessa preciosidade que o Senhor nos deu de fazermos parte de uma igreja local. Isso é uma ideia bíblica, é um ensino bíblico, é um ensino da palavra de Deus, que nós façamos parte de uma igreja local. Né? E aqui é a igreja que está em Corinto. Mas, olha o destaque, aos santificados em Cristo. Mesmo dentro da cidade, ainda que o Senhor Jesus tenha uma igreja na cidade, a igreja, ela é santificada por Jesus. E mesmo pensando assim, Corinto, uma cidade problemática, a cidade de Corinto tinha deuses, prostituição, né? A idolatria solta, a prostituição exacerbada. Como? Será que a igreja na cidade inteira assim? Não. A igreja do Senhor, ela é santificada por Jesus, ela é separada por Jesus, ela é chamada por Jesus, ela é retirada do mundo para Cristo. Então a igreja estava em Corinto, né? Mas são santificados em Cristo, chamados santos. Por que somos chamados santos? Porque somos separados. Porque temos uma responsabilidade diante do nosso Deus com a nossa vida em sociedade. Nós temos que ser exemplo de comportamento como o de Jesus. Nos separarmos em Cristo de tudo que é mundano, de tudo que é carnal, de tudo que desonra ao nosso Deus, de tudo que contraria o ensino da palavra de Deus, a instrução do nosso Deus. Então nós somos separados. Precisamos ser diferentes, porque fomos santificados em Cristo e somos separados e chamados santos. E ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, apesar de estarem na cidade de Corinto, dessa carta ter sido escrita para eles, mas eles faziam parte de uma igreja universal, de santos que estavam espalhados, e que o comportamento tem que ser a semelhança em todo lugar, conforme o ensino de Cristo. Então a igreja, ela tem um comportamento diferente, não importa onde ela esteja, em qual cidade ela esteja, em que local ela esteja. A igreja é separada pelo Senhor, é santificada pelo Senhor. Então há outros que invocam o nome do Senhor Jesus. E também porque nós não podemos fechar a salvação a um grupo que já está reunido, não é? Ainda que na sua igreja ou na minha igreja local, nós tenhamos, vamos dar um exemplo, cerca de 100 irmãos convertidos. Então, nesse lugar tem 100 irmãos santificados e convertidos. Parou ali a igreja? E a geração destes? E os vizinhos destes? E o mundo em volta? E as ovelhas que ainda estão aí perdidas dentro da cidade, dentro do nosso local? Então, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Há outros que estão invocando o nome do Senhor e ainda não estão achegados, não é? Não só na cidade, como em todo o mundo, a igreja tem que estar de braços abertos para receber e viver tal qual, em um único lugar, a semelhança de Cristo em santificação. E ele diz: graça e paz da parte de Deus. Graça é uma palavra grega, né? E significa um favor que nós não merecemos. Paz é uma palavra usada pelos judeus, shalom, né? Então aqui uma palavra grega com uma palavra
judaica, shalom, da parte de Deus, unindo gentios e o Israel de Deus, né? O povo judeu, Israel antigo, agora trazendo a unidade entre gentios e o novo Israel de Deus, que abrange todo aquele que crê em Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai para a terceira parte das suas cartas. A gratidão, motivo de gratidão. E ele começa dizendo: dou graças ao meu Deus. Dou graças ao meu Deus. Por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Coisa boa é quando vidas recebem da parte de Deus a graça, o favor que nós não merecemos e que nos alcança. E o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus, porque apesar de Corinto ser uma cidade de tanta promiscuidade, uma cidade com a moral tão baixa, o Senhor envia a sua graça em favor deles. A graça de Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A maravilhosa graça de Jesus, que alcança aos nossos olhos o pior pecador. Para Jesus, o pior pecador é o que é mais digno da graça, de ter os seus pecados perdoados. E ele diz assim acerca da igreja: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Então ele reconhece que a igreja já tem conhecimento da parte de Deus. É uma igreja que foi edificada em Cristo, que foi santificada em Cristo. Eles foram justificados em Cristo, separados por Cristo, chamados por Cristo. Eles já tinham o mais precioso que qualquer um de nós, salvo, pode ter, que é a presença do Espírito Santo, que enriquece o nosso ser do conhecimento de Deus. E ele diz: a igreja de Corinto, vocês são enriquecidos em Cristo. Vocês têm riquezas espirituais em Cristo. Vocês têm a presença de Jesus. Vocês têm o melhor de Deus entre vocês. E ele diz assim: como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então eles não receberam o evangelho por meras letras. Eles receberam o evangelho da graça de Jesus. Não um conjunto de leis, de doutrinas, de dogmas, não. O evangelho, a boa nova do evangelho, a boa nova de Jesus. O Senhor Jesus, que viveu entre pecadores e não pecou. O Senhor Jesus, que comeu com e entre pecadores e não pecou. O Senhor Jesus, que foi maltratado por pecadores, mas não pecou, não abriu a sua boca. O Senhor Jesus, que foi morto por pecadores, mas continuou vitorioso, sem pecado, vencedor. Então ele diz: o mesmo testemunho de Cristo, confirmado em vós. A igreja, os salvos, conseguem viver nesse mundo a semelhança de Cristo, pelo testemunho de Cristo. Nós temos em quem nos assemelhar, em como vencer o pecado, em como vencer as tentações. Basta olhar para o exemplo de Jesus, basta olhar para a vida de Jesus. Não é? E eles tinham esse testemunho, de maneira que nenhum dom vos falta. Quando nós formos estudar o capítulo 12, nós vamos ver lá a lista, o conjunto de dons. E o apóstolo Paulo aqui, ele já abençoa a igreja, ele já declara da igreja, ele já bendiz a igreja dizendo: nenhum dom vos falta.
Nenhum dom vos falta. O Espírito Santo, ele capacitou a igreja de Corinto com tudo que era necessário. Tudo que a igreja precisa, a igreja de Corinto tinha para servir a Deus, para edificar a igreja, para um edificar ao outro, para que a igreja crescesse, para a igreja viver de uma forma irrepreensível diante do nosso Deus. E ele diz, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como que o uso dos nossos dons depende também da vontade do Senhor Jesus, da manifestação do Senhor Jesus. Nenhum não vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele se manifesta na igreja através dos dons. Os dons são do Espírito e ele concede à igreja, ele nos concede para nos edificarmos uns aos outros. E assim ele se manifesta. O Senhor Jesus se manifesta. E ele diz isso nesse versículo 7. Nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará. Há uma certeza, há uma garantia. O Senhor Jesus confirmará também até ao fim. Então o Senhor Jesus, ele confirma no início. E ele continua confirmando e vai confirmando a sua obra, a sua vontade na vida de cada um de nós, na vida da igreja, até o fim. Ele é fiel. O apóstolo Paulo declara isso aqui. E ele diz, ele vos confirmará. Ele vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós formos olhar essa carta até o fim e descobrirmos tantos pecados entranhados na igreja, tantas ações que precisaram de ensino, de exortação do apóstolo Paulo, nós vamos voltar e ver assim, como ser irrepreensível diante disso tudo. Irrepreensível porque o Senhor, nosso Deus, ele nos aperfeiçoa. E através dos dons nós somos aperfeiçoados. Quando ele confirma a sua vontade até o fim, nós, aos olhos do nosso Deus, vamos nos tornando e somos irrepreensíveis aos olhos do Senhor, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já teve alguma experiência de pedir a um filho, a um colega de escola, um colega de trabalho, que fizesse alguma coisa para você? Você já pediu algum favor ou deu alguma tarefa a ser executada? E quando você recebeu de volta a tarefa, a resposta, você olhou e disse assim, perfeito, perfeito, perfeito. Às vezes melhor do que a gente esperava. Pela dedicação, pela forma como foi feita, a gente diz perfeito. Alcançou o objetivo. Assim também o nosso Deus, ele nos deu tarefas a cumprir. Nós temos tarefas a cumprir. E temos um passo a passo. Em meio às dificuldades, em meio às necessidades, em meio a divergências, em meio ao tempo que às vezes nos atropela, mas aos olhos daquele que deu a tarefa, há o dia de apresentar a tarefa, o dia final. E nesse dia a tarefa tem que estar completa, tem que ter sido bem feita. Aquele que pediu tem que olhar e dizer assim, cumprido, bem feito. O Senhor Jesus disse que quando ele voltar, quando ele for colocar as ovelhas, né, à direita e os bodes à sua esquerda, ele vai dizer para as ovelhas, para alguns assim, bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o meu repouso, para o gozo do meu repouso.
porque nós temos essa oportunidade de servir a Jesus com os nossos dons e servir da melhor forma. E quando nós vamos fazer uma tarefa, não significa que nós não podemos ir consertando à medida que estamos fazendo. Às vezes nós começamos a fazer uma tarefa e nem sempre no fazer a tarefa a gente acerta em tudo. Pode ser uma tarefa, vamos dar o exemplo de escola, uma pintura, você vai trocar o lápis, vai escurecer mais ou vai apagar alguma coisa, você vai corrigir o seu trabalho. Assim também, durante a nossa vida, a apresentação dos nossos dons, nós também vamos corrigindo, melhorando, aperfeiçoando, para que no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa olhar e nos achar irrepreensíveis diante dele. E o apóstolo Paulo viu isso na igreja de Corinto. Eles tinham essa oportunidade e tinham essa bênção de, através do dom, o dom que não falta, a salvação que não falta e os dons também que não faltam, eles se apresentarem irrepreensíveis diante do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui esse texto, essa saudação, essa apresentação e essa ação de graças, dizendo: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau! Se tem uma coisa que nós temos que valorizar e vivenciar isso no dia a dia, é esse privilégio da comunhão uns com os outros, com Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que nos orienta, aquele que sabe tudo, sabe mais. Por isso ele tem condição, ele é o Senhor, porque ele nos orienta, ele nos ajuda, ele nos aperfeiçoa. Ele sabe nos corrigir, sabe nos ensinar. Ele é o nosso Senhor. E essa comunhão com Ele é perfeita porque Ele é amor. Ele é amor. Ele é justo. Ele é puro. Ele é santo. Ele é digno. Então esse privilégio que a igreja de Corinto tinha, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, apesar da igreja de Corinto ter todas as dificuldades, eles estavam ali para servirem a Jesus, não é? E essa riqueza que nós encontramos aqui neste capítulo, esta oportunidade da igreja de Corinto de receber as instruções e essa palavra abençoadora do apóstolo Paulo, que guardada, preservada nos séculos, chegou até nós e nos abençoa também. Então, amados, é importante que pensemos. Vamos estar aprendendo ao longo desse trimestre acerca desta carta. Não podemos esquecer, a igreja é do nosso Deus. A igreja é uma só. A igreja é universal. A igreja é a reunião dos salvos. A igreja tem a palavra do Evangelho, as boas novas para anunciar. A igreja vive debaixo da graça e da paz do nosso Deus. O líder da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E os líderes locais, como foi o apóstolo Paulo, como foi Timóteo, líder da igreja, como foi Apolo, como foram tantos outros líderes, Pedro. Esses líderes nós chamamos os nossos pastores. Eles têm autoridade dada pelo nosso Deus para nos instruir. Eles têm autoridade dada pelo nosso Deus para nos abençoar, para nos ajudar. Somos ajudados por causa dos dons espirituais. Mas a igreja vive pela graça do Senhor.
Lembrar também que é importante valorizarmos. Fazemos parte de uma igreja local. Precisamos ter um local na nossa cidade para cultuar ao Senhor. Aqui, eles se reuniam nas casas. O apóstolo Paulo fazia tendas. No sábado, iam à sinagoga estudar a palavra, mas estavam ali juntos e fazendo a obra. O apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio nessa cidade de Corinto e abriu a igreja, mas continuou o seu trabalho. Quando ele recebeu notícias na terceira viagem missionária dos problemas, ele escreveu a orientação. E nós, na nossa igreja local, como estamos vivendo a unidade do corpo? Como estamos nos comportando uns com os outros? Estamos valorizando, ouvindo e atendendo a palavra do Senhor por meio da sua palavra e também da autoridade constituída? Somos responsáveis diante de Deus por tudo isso. E que nós possamos ter a alegria de fazer parte da Igreja de Deus, que está em Cristo Jesus. E que Ele, o nosso Senhor, tenha a alegria de nos chamar ovelhas obedientes do seu pastoreio. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, escreva para nós. Escreva aí no chat ou mande uma mensagem para a Primeira Igreja Batista do IPS ou diretamente para a pastora Rosilane. Não fique com dúvida, nós vamos procurar ajudar. E também, se você tem algo para acrescentar, envie também a sua palavra. Vai ser bem-vinda e nós iremos compartilhar assim uns com os outros. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua família. Que o Senhor abençoe a sua casa. O Senhor abençoe o lugar onde pisar a planta dos seus pés. Hoje e sempre. Em nome de Jesus eu peço isso a Deus. Amém.